Hora do Momento Saúde aqui no Jornal da Clube. Será que essas dietas da moda funcionam mesmo? E os suplementos, eles são para todo mundo? Quais fatores ajudam na perda de peso? Como é que esses alimentos também podem ajudar na nossa imunidade? Se você tem alguma dúvida, então participe conosco enviando a sua pergunta para o 16997237684, é o nosso WhatsApp, apontando a câmera do seu celular para esse código que está aparecendo aí na tela, já cai direto no nosso WhatsApp, fica mais fácil de fazer a sua pergunta. Não esqueça de dizer o seu nome, a cidade, e para nos ajudar a entender melhor sobre alimentação, sobre qualidade de vida, a gente recebe no nosso núcleo de jornalismo a médica nutróloga Valéria Moura, a quem eu já agradeço desde já por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda aqui, doutora. Para começar, muita gente fala em metabolismo lento. Realmente isso existe? E se existe, como é que a gente acelera esse metabolismo, doutora? Muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, pela pergunta. Sim, existem algumas pessoas que têm, porque isso varia muito de indivíduo para indivíduo, mas não é a grande maioria. O que é muito importante hoje, né? Eu acho que a pergunta vem um pouco com relação à obesidade, que nós temos hoje uma grande epidemia mundial. Ribeirão, nós temos mais de 70% dos adultos acima do peso e as crianças quase 40%, adolescentes. Então, o que é muito importante? Mesmo que haja isso acontece, como é que nós vamos acelerar o metabolismo? A gente pode fazer intervenções na alimentação, fracionar a alimentação e a atividade física. O quanto é importante a atividade física na nossa saúde. É a melhor forma, com certeza, de melhorar o metabolismo. Bem, o pessoal já participando aqui com várias perguntas, doutora. Para a gente começar, o Carlos pedindo para a senhora falar um pouquinho se tomar uma colher de mel com gotas de própolis em jejum realmente aumenta a imunidade. Ele tem 63 anos. Olha, a gente só precisa ver e individualizar um pouquinho. O mel tem componentes bons, o própolis também, mas a gente precisa levar em conta que tem conteúdo de açúcar. Então, por exemplo, se for diabético, alguma coisa nesse sentido, é preciso tomarmos cuidado, tá? Então, assim, bons alimentos, mas a gente precisa ver sempre um equilíbrio. Dentro de uma alimentação saudável, a gente pode inserir, com certeza, mas depende muito se tem algum diagnóstico que impeça ou diminua o uso do açúcar, por exemplo. Aí precisamos tomar mais cuidado. Pessoa idosa, doutora, qual deve ser uma alimentação ali equilibrada? O que a pessoa deve comer e o que ela deve evitar na terceira idade? A pergunta do Messias, lá de Itaquaritinga. Olha, o que é muito importante é que a gente, em todas as fases da vida, tenha uma alimentação equilibrada e variada. Então, a gente fala assim, a combinação de alimentos é muito importante, né? O Brasil, a gente tem deixado um pouco de lado os nossos alimentos da nossa cultura, arroz com feijão. Então, é muito importante continuar consumindo arroz com feijão, as leguminosas, ervilha, grão de bico, verduras, legumes e frutas. São os alimentos muito importantes no nosso dia a dia. Eles precisam fazer parte do nosso dia a dia. Também o leite e derivados, né? Existe um pouco essa polêmica do leite, mas apenas para quem tem algum problema. Fora isso, o leite e os derivados são uma ótima fonte de cálcio, de proteína, de vitaminas. E também lembrar um pouco, eu gosto muito de falar dos peixes. Claro que a gente tem que pensar e ver, individualizar um pouquinho. Mas, no geral, os peixes riquíssimos em ômega 3, que a gente tem a sardinha, né? O salmão, o atum, mas a sardinha é um preço mais acessível, riquíssimo em cálcio, vitamina D, ômega 3. Então, eu diria, o que não pode faltar é um carboidrato de boa qualidade, que é o arroz, o arroz com feijão é muito bom, as carnes magras e verduras e legumes e frutas. Isso precisa fazer parte de uma alimentação saudável. O Aparício de Ribeirão Preto está pedindo para a senhora falar um pouquinho da importância de ingerir alimentos fibrosos na terceira idade, doutora. Muito importante, aliás, em qualquer idade, as fibras são muito importantes. Elas podem diminuir, por exemplo, a absorção de açúcar, podem diminuir a absorção de gordura, fazem um melhor funcionamento intestinal. E os alimentos mais ricos que nós temos é o que nós então acabamos de falar, que são as verduras, legumes, frutas, os feijões, o grupo das leguminosas, que contém muitas fibras. Então, é importante em qualquer fase da vida. A Beth, que é de Cravinhos, está pedindo para a senhora falar um pouquinho sobre essas dietas que, vez e sempre, aparecem aí na internet, dieta cetogênica, dieta low carb. Elas são seguras ou não é bom fazer esse tipo de dieta, doutora? Olha, eu aconselho sempre que tenha um profissional que esteja acompanhando, porque assim, é muito perigoso que a gente vê muitas vezes na internet, essas dietas da moda, em geral, são dietas que não funcionam, elas podem até temporariamente levar à perda de peso, que são dietas
dietas muito rígidas, radicais, o problema depois é como manter esse peso. Então, eu não aconselho esse tipo de dieta. Eu acho que sempre é muito importante que tenha o apoio, o segmento de um profissional. É para perder peso, mas o quanto precisa perder, de que forma e a mudança de comportamento, né? Hoje é muito importante na alimentação que a gente entenda que é preciso melhorar os nossos comportamentos alimentares, sem coisas muito mágicas e milagrosas. Próxima pergunta aqui que é da Glória de Guariba. Ela está perguntando como controlar a compulsão alimentar e que alimento ela deve evitar para quem tem estômago alto. Olha, de novo, é muito importante que tenha o segmento com o profissional. Compulsão alimentar, o transtorno, é um diagnóstico, né? Então, assim, a princípio, ele precisa ser tratado. Mas vamos pensar essas compulsões, alguma coisinha que está sendo definido, às vezes, como compulsão. É muito importante que tenha uma alimentação equilibrada, com horários para comer. Então, a gente fala, o café da manhã é uma das principais refeições do dia. O almoço e o jantar são as 3. Fracionar, comer alguma coisa no intervalo, mas cuidado com os alimentos ultraprocessados, porque existem estudos já mostrando o quanto eles têm a ver, inclusive, com maior incidência de várias doenças. Então, é preciso tomar cuidado, que são alimentos que são muito palatáveis, só que eles têm uma saciedade muito baixa e a gente tende a comer muito mais. Então, prefira alimentos naturais, fracione a sua alimentação, horário para comer, comer nas 3 refeições principais e entre elas prefira frutas, né? Evite muito alimentos de pacote que são muito processados, mas tenha um acompanhamento de um profissional. Isso é muito importante. A Ana Carolina não disse a cidade aqui, mas está pedindo uma dica de como ela aumenta a vitamina E. Ela está dizendo aqui que é muito baixa. Tem algum alimento que ajuda, doutora? Olha, em geral são os cereais integrais, então nós temos os grãos, as oleaginosas, mas é preciso ver o motivo pelo qual, se a vitamina E ela realmente está diminuída, porque em geral não é nenhum exame que é muito solicitado no dia a dia, apenas em algumas situações mais especiais. Então, eu diria que em geral essa alimentação equilibrada, rica em fibras, verduras de qualquer tipo, legumes, frutas, isso tudo certamente ajudará. Pergunta do José Eduardo da Silva é muito boa também, como as outras que a gente já fez aqui. Ele trocou o pão pela tapioca, fez boa escolha? Olha, é uma escolha legal. Eu penso sempre assim, o pão, farinha, a tapioca é uma outra farinha, são escolhas legais. Mesmo a tapioca é um alimento bom. O pão, também eu não acho que ele tenha que ser crucificado, porque a farinha, essas dietas da moda, que falam, vamos cortar o glúten, tirar o glúten, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem intolerância ao glúten ou doença celíaca, mas o problema é o consumo exagerado, tanto do pão quanto da tapioca. Então, se ele se sentiu bem assim, pode manter, mas as duas escolhas são adequadas dentro de um equilíbrio. O Bruno é aqui de Ribeirão Preto, diz que está fazendo musculação e quer saber se realmente a batata doce é boa, se pode ajudar. Olha, não tem um alimento específico, né? A gente fala muito isso, não tem um alimento específico que vai tratar uma doença ou fazer alguma coisa milagrosa. Não tem. A batata doce é bacana, ela é um carboidrato de ótima qualidade, mas ela sozinha, dentro de um contexto, não ajuda tanto. Então, é importante que ela esteja inserida no grupo dos carboidratos, que nós temos o arroz, a batata doce, a mandioca. Então, se ela estiver inserida, claro que é bom, porque às vezes a musculação fica aquela ideia que tem que comer muita proteína. O que a gente precisa é, novamente, individualizar e saber que não é só a proteína que ganha músculo. É preciso mesmo que tenha ingesta adequada de carboidrato. A batata doce é um bom alimento. O Joaquim está perguntando aqui como acelerar o metabolismo, mas sem aumentar a ansiedade. A gente sabe que às vezes tem pessoas que tomam ali, por exemplo, uma cafeína na expectativa de acelerar esse metabolismo e acaba aumentando também a ansiedade, doutora. Sim, a cafeína não é uma boa forma de acelerar o metabolismo. Inclusive, a gente tem problemas com isso, né? Alguns suplementos ricos em cafeína, porque a cafeína ela é meio dose dependente. Daqui a pouquinho você toma um pouquinho, depois você quer mais e quer mais. Então, a cafeína não é uma boa forma de acelerar o metabolismo. A melhor forma é fazer atividade física. O sedentarismo hoje é uma grande causa de problemas de saúde. Então, trazer atividade física para a vida, colocar isso no dia a dia é a melhor forma de acelerar o metabolismo.
O Éder está fazendo um questionamento aqui, é bem interessante, enfim, devido à dificuldade que muitas pessoas ainda vivem no país. Como é que consegue fazer uma dieta saudável ganhando aí, por exemplo, um salário mínimo? Quais alimentos que a pessoa tem que priorizar, então, na mesa quando tem uma renda não tão alta, doutora? Excelente pergunta. Hoje fica uma ideia de que a alimentação saudável é muito cara e a gente precisa desmistificar um pouco isso. Não que as coisas estejam baratas, mas a alimentação saudável, ela pode ser simples e básica. Hoje, comparando ainda os ultraprocessados com os alimentos naturais, os ultraprocessados ainda são mais caros. Quer dizer que comprar bolacha, biscoito, uma série de coisas, ainda fica mais caro. Uma alimentação saudável é aquela que você tem um café da manhã bacana, onde você tem um leite, come um pão, um ovo, almoço, arroz e feijão. Como é bom ter isso, né, no nosso prato, se houver a possibilidade. Então, a simplicidade do arroz, feijão, carnes magras, ou ovo, ou carne vermelha magra, ou frango, um lombo de porco, é uma carne magra, e verduras e legumes. E se puder repetir isso no jantar, excelente. Como lanche, fruta. Aí prefira frutas da época, que são mais baratas, são mais gostosas, e tentar compor dentro dessa alimentação. Dúvida da Maria Júlia, quem pratica atividade física necessariamente tem que ter aí uma dieta específica? Não necessariamente. Praticar atividade física, a gente precisa dizer para todo mundo, né? Desde que a criança nasce, a gente fala, já tem até as orientações aí, desde o bebê, como fazer atividade física. Então, assim, é importante que tenha uma alimentação saudável, né? De preferência que tenha aí o conhecimento, a informação ou procure ajuda, que tenha uma alimentação saudável. Isso também fica uma confusão hoje, os superatletas. Não é todo mundo que vai na academia 3, 4 vezes por semana, fica uma hora lá, que precisa, por exemplo, fazer uso de suplementos sempre. Então, não é bem assim. É importante que tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, e isso muitas vezes contempla aquele esportista que vai 3, 4 vezes na academia, vai ficar uma hora e meia. A gente consegue dentro de uma alimentação saudável e equilibrada. Pergunta do Raimundo de Ribeirão Preto, e aí tem até uma certa pegadinha, enfim, dentro dessa questão. Ele está perguntando a frequência que a gente pode comer ovo, e aí eu vou além. Quantos ovos a gente pode comer por dia? Tem gente que fala pode comer X ou Y, enfim, doutora, tenta ajudar a gente aí. Vamos lá o que a gente tem hoje de conhecimento. O ovo foi uma época crucificado e depois absolvido. O que sabe-se hoje? O ovo é um excelente alimento, mas não é por isso que a gente precisa comer 4, 5, 6 ovos por dia. Então, assim, o ovo, a gema, tem substâncias boas para o sistema nervoso central, que é a colina, que ajuda até na memória, tem colesterol também, embora a gente já saiba que esse colesterol não tem muito a ver com o colesterol do sangue, é mais as carnes gordurosas, enfim, é um bom alimento, é um ótimo alimento. Mas talvez, dependendo de individualização também, umas 2 porções por dia, 2, dependendo 3, mas pode comer todos os dias, a frequência, um ovo por dia, mas precisamos individualizar um pouco, até 2 eu diria que muito bom. Doutora, a Rosimeire está perguntando aqui, qualquer pessoa pode tomar creatina? Ela tem 52 anos. Não é qualquer pessoa que pode tomar a creatina, né? Que existem muitas questões, existem estudos aí que estão associando sim a creatina com uma melhora a performance, melhora a massa magra, alguns estudos para idosos com melhora, mas não é todo mundo. Então é preciso individualizar. Muitas vezes, se tem uma alimentação saudável, equilibrada, estruturada, faz uma atividade física adequada, muitas vezes não é necessário o uso do suplemento. Bem, gente, tem várias perguntas chegando aqui, mas também já estamos chegando no finalzinho aqui. Tem mais um minutinho e eu vou pedir para a doutora, então, para a gente encerrar com a pergunta do Júnior lá de São Carlos. Como é que ele evita descontar aí a ansiedade, a vida corrida no tal do fast food? Primeira coisa, eu acho que parabéns é ter o desejo de evitar descontar isso no fast food, né? Então, a partir do momento que você tem o desejo de mudar esse comportamento, procure ajuda, porque é muito importante. E os fast foods, eles vão piorando, inclusive piorando a ansiedade, piorando o ganho de peso, se ele começar, né? É muito possível que comece a ocorrer. Então, assim, procure ter dentro de você uma motivação para mudar o estilo de vida, que às vezes a gente fala não é dieta, mas é melhorar o jeito de viver. Um café da manhã saudável, almoço, jantar, dentro da sua estrutura, uma organização para que isso aconteça e estabeleça regras, diminua já o consumo, coloque algumas regrinhas que isso pode ajudar. Nutróloga Valéria Moro, agradeço muito a sua presença aqui, tenho certeza que colaborou muito com os nossos telespectadores. Um grande abraço e até mais, viu, doutora? Eu que agradeço. Obrigada, abraço. Até.